Olá, irmão de Axé, eu sou a Eket Carla e no Eket Explica de hoje eu vou falar sobre o Exu Caveira. Sem sombra de dúvidas, Exu Caveira é uma entidade de poucos amigos, de poucas palavras, e com isso já é uma entidade de poucos médiuns e que não costuma estar em muitas festas de Exu. Ele é um Exu que é mal entendido e costuma trabalhar na linha de esquerda na Umbanda, e muitas pessoas costumam ligar ele ao demônio, ao inferno e coisas extremamente obscuras e do mal. E realmente Exu Caveira traz essa sensação de obscuro, né? Porque ele realmente passou muito tempo na escuridão. E é bem comum que as pessoas apaguem as luzes do terreiro quando essa entidade está para incorporar. Mas na verdade é porque ele cumpre a missão dele em partes mais escuras, né? Não que ele seja do mal e está trazendo mal, na verdade ele vem de um lugar muito escuro. É como quando a gente acorda, que acende a luz na nossa cara e aquela coisa assim incomoda. Então, em respeito a ele, a gente apaga as luzes para que isso não afete tanto e diretamente a ele. Ele tem essa ligação com o cemitério, né? E ele trabalha com as entidades de lá, os desencarnados e até os espíritos que são negativos, né? Espíritos do mal. E é contando algumas versões de como teria sido a vida dele e o desencarne, né? É que a gente vai passar a entender um pouquinho mais o seu Exu Caveira. Conta-se que ele teria nascido em 670 depois de Cristo, no Egito, e que teria desencarnado em 678, em dezembro de 678. Ele teria sido batizado em homenagem ao chefe da guarda romana, então chamado Próculo. Ele não fazia parte da realeza, então ele trabalhou muito, porque ele sonhava em casar com a sua então melhor amiga. Nesse tempo, as esposas tinham que ser compradas de seus pais, o famoso dote. Com isso, ele tornou-se o mais rico da região, acumulando muitos animais e muitas terras onde ele vivia. Ele fez isso para que de forma nenhuma seu amado lhe fosse negado. Ele trabalhou muito para poder construir um máximo de riqueza para poder ter a sua esposa, né? Comprá-la. Mas o que Próculo, né? O nosso João Caveira não imaginava era que o irmão dele sabia das intenções dele. E por ser extremamente maldoso e invejoso, foi até o pai da moça uma noite antes do dia que ele iria e comprou. Quando Próculo chegou lá e descobriu, ele ficou muito triste, né? Uma traição que ele jamais esperava, vindo de alguém tão próximo. Mas apesar dessa traição, né, ele aceitou o que o irmão fez e manteve a sua vida, foi levando a vida de boa. Até que um tempo depois, né, uma aldeia que viu o quanto que a aldeia de Próculo era rica, resolve atacá-lo, né? E a aldeia dele era muito rica, mas não era muito populosa. Então, o que eles fizeram? Por ser a maioria, foram até lá, pegou todo mundo desprevenido, atacou a aldeia e, assim, eliminou, né? Exterminou a maioria das pessoas, restando apenas 49 pessoas, incluindo o Próculo. Então esses 49 sobreviventes, né, ficaram muito revoltados e partiram para aquela cidade buscando vingança. Quando eles invadiram a cidade, lá só tinham crianças e mulheres, todos inocentes, que não participaram daquela guerra, né, daquela invasão. Mas eles não tiveram nem um pouco de piedade e exterminaram todos, né? Acabaram com a vida de todos eles. Mas era um grupo pequeno, então logo foram capturados, né? Então Próculo e seus aliados foram logo capturados e foram queimados ainda vivos. Conta-se que por mais que ele estivesse ali sendo queimado, o que mais doía nele era poder nunca ter vivido aquele amor com a sua amada, né? Por conta da traição do irmão dele, que apesar dele não ter se posicionado, ele nunca perdoou. Conta-se que por isso existem 49 nessa falange de João Caveira, que seriam, por exemplo, Rosa Caveira, Sete Caveiras, Exu Quebra-Osso, Sete Catatumbas, entre outros. É bem importante, né, interessante ressaltar
que conta-se que o irmão de Próculo, o irmão de Exu Caveira, depois de desencarnar, passou a fazer parte dessa falange, assim como a sua amada. Fidelidade é uma característica muito marcante dessa entidade, por isso mesmo que ele não perdoa a traição e valoriza muito amizades verdadeiras. Ele considera a pior traição a traição de um irmão, de um familiar. E realmente, né, gente, a pior traição é de alguém que a gente ama tanto, de um irmão, né, de nosso sangue. Os médios de João Caveira e da sua falange costumam ser postos à prova a todo momento, e isso acaba deixando eles meio que com um pouco de medo dele, né? Me diz aqui no comentário se você tem ou se você já teve medo de seu Caveira. O que os médios dele precisam entender é que ele só quer o bem, mas por viver tanto tempo em meios obscuros, ele acaba ficando meio bruto, sabe? E é só você agir com o coração que você vai encontrar um guardião, um amigo, no outro plano. E aí, tá gostando? Então já deixa aquele like de axé. Outra história já conta que ele era líder de um povoado que vivia à beira de um rio. E eles cultuavam a natureza e costumavam fazer rituais com animais e oferendas até mesmo com fetos. Até que a esposa de seu Caveira engravida e o sumo sacerdote daquela aldeia decide que o filho de seu Caveira, ainda na barriga, seria a próxima oferenda daqueles tempos. E aí que começa o problema, porque o sumo sacerdote não abriria a mão da oferenda e seu João Caveira jamais aceitaria aquilo. Até que, sorrateiramente, em uma noite de tempestade, os homens invadem a tenda dele e retiram o feto da barriga de sua amada e entregam já sem vida ao deus da tempestade. Nesse tempo, ele já era uma pessoa má, mas ao ver tirarem a vida do seu primeiro filho, ele fica ainda mais violento. E o seu ódio era tão grande que ele exterminou aquela aldeia, castigando severamente aquele sumo sacerdote até a morte, o que fez com que ele se tornasse ateu naquele exato momento. A tempestade nesse tempo foi tão grande que soterrou todo aquele povoado, restando apenas seu Caveira, que cada vez mais se afundava em maldades, deixando um imenso rastro de sangue por onde passava. E quanto mais ele matava, mais espíritos imundos o seguiam, e até mesmo os espíritos daquelas pessoas que ele tirou a vida. Ele conquistou uma legião de seguidores que, assim como ele, só queriam fazer o mal, deixando o rio Nilo marcado com o sangue de todo aquele povoado inocente. Até que ele chegou nas terras de um faraó muito poderoso e viu que muitas daquelas pessoas ali eram contra as decisões do faraó. E ele foi chamado por esse povo que pagou muito para Exu Caveira e seus seguidores. Pagou até em ouro. Mas o que ele não sabia é que esse faraó também tinha sua legião de seguidores fiéis. E por eles serem muito mais numerosos e também impiedosos, facilmente eliminaram esse grupo. E ao desencarnar, seu espírito é levado ao umbral, a um lugar de muita dor e sofrimento. E vendo tantas caveiras e corpos imundos, né, pela primeira vez ele sentiu medo, mas mesmo assim ainda não se arrependeu. Passaram-se muitas décadas, talvez centenas de anos, para que o espírito dele começasse a perceber as maldades que ele havia cometido. Com muito medo e arrependido, ele começou a ver que estava pagando por tantas maldades que havia cometido em sua vida, mas que agora já era tarde para voltar atrás. E agora se inicia um novo processo espiritual, porque agora ele já percebe os seus erros. E aí ele já sabia que ele mesmo era o seu maior inimigo. Então aquela força que ele achava ter, né, passou a diminuir. E mesmo assim, né, depois de se arrepender, ele ainda ficou lá por anos. Até que ele decidiu pedir ajuda, né? Clamou muito mesmo. Até que, em um determinado momento, apareceu um homem montado num cavalo preto, aparentando ser um guerreiro, né? E esse cavaleiro tira seu Caveira dali, amarrado no cavalo dele, levando ele para um lugar que parece ser uma outra dimensão, né? E nesse lugar, esse Caveira começa a ser alimentado por um longo período, né? E começa a recuperar suas forças. E nesse momento, assim, com gratidão, né, ele pergunta àquele cavaleiro, seu salvador, o nome dele, mas ele se nega a se identificar. Exu Caveira percebeu que o seu salvador era bem alto e forte, e que ele usava uma capa e uma cartola que cobria parte do rosto. Agora já recuperado, ele aprende a lutar e manusear armas, né? Se tornando um Exu que trabalha naquele mesmo inferno que tanto o torturou. E quando ele é perguntado como ele quer prosseguir,
sua evolução, ele decide não reencarnar. Então ele recebe a missão de cuidar do espírito de todos aqueles que ele matou e que já estavam prontos para reencarnar. E atuando na linha de esquerda, a sua primeira manifestação como Exu de Umbanda foi na nova encarnação daquele sumo sacerdote que o levou a fazer tanta maldade. Sua esposa reencarna como filha daquele sumo sacerdote e casa-se com o homem que havia tirado a vida do filho dele naquela oferenda, fazendo assim que seu caveira seja esse Exu que geralmente passa de geração para geração, unindo as famílias. Sim, gente, eu também conheço algumas pessoas que recebem algum Exu da falange de seu caveira e realmente elas herdam geralmente de um parente bem próximo, pai, mãe. Geralmente é assim que funciona e é bem legal isso, né? Ele costuma beber bebidas fortes, tá? Não necessariamente caras, mas bem fortes, com teor alcoólico alto. Ele usa uma capa que cobre quase que totalmente seu corpo. Ele geralmente trabalha com uma vela na mão ou nos pés, né? Para que esses espíritos que estão sem luz, perdidos e queiram ser guiados, consigam o encontrar. Os médios de Exu Caveira costumam ser muito justos e ter esse terceiro olho, né, que é um olho dimensional, mais aberto, mais apurado, que dá essa facilidade para os médios falarem com os mortos. Essa mediunidade se torna tão grande, né, que eles têm com essa facilidade de falar com desencarnados, que muitos passam a trabalhar com a necromancia, né, que é a adivinhação através dos mortos. Desde muito pequeno, os médiuns de seu caveira já notam essa mediunidade, né? Os familiares também conseguem perceber, tendo que começar a se tratar bem cedo, né? Para não acabar se deixando levar por espíritos malignos, que podem tentar bagunçar a sua mente, levando alguns até à loucura, né? Agora, os médiuns também costumam ser pessoas que têm muita facilidade na área da saúde, porque são pessoas geralmente muito caridosas, de bom coração. Então eles se destacam em áreas de saúde por amar ao próximo e também no militarismo, né? Porque herdam esse patriotismo, né, de seu caveira. E agora que você já sabe que Exu Caveira não é do mal, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Gente, eu fico muito feliz que vocês estão acompanhando todos os conteúdos aqui do canal, mas eu percebi que alguns não estão se inscrevendo. E você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o novo conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.